Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma palavra de Deus para a sua vida. É o programa Com Fé é Possível, chegando até a sua casa, o seu ambiente de trabalho. Eu sou o pastor Edgar, ministro do Evangelho aqui em Erechim, e tenho o maior prazer de poder trazer uma palavra de Deus, poder orar por você, poder trazer uma orientação de Deus, encaminhando muitas coisas na sua vida. Hoje, o que desejo falar é sobre a excelência da palavra de Deus. O vocábulo excelência expressa algo que é superior, que a tudo supera. A palavra de Deus sempre se encontra acima de todas as demais palavras, qualquer expressão que possa ser proferida. A razão é óbvia, pois quem poderia proferir palavras com sabedoria e autoridade daquele que criou o universo e tudo o que nele se encontra? A Bíblia é a palavra de Deus dirigida a todos os seres humanos. Ela sempre contém uma mensagem plena, uma mensagem que tudo fala, tudo engloba. Nós não podemos decidir se vamos aceitá-la ou não. Ela é sempre soberana. Nós, seres humanos, somos como a flor da erva, que seca-se e cai a sua flor. Porém, a palavra de Deus permanece eternamente. Toda palavra que procede de Deus é imutável, enquanto a que tem origem no ser humano é efêmera e precária. Essa é uma das fortes razões para que a igreja, serva de Deus para servir ao mundo, deve conhecer e viver sob a instrução da sua palavra. Ao decidir criar o ser humano, o homem e a mulher, Deus anunciou o fato com a sua própria voz. É o que está escrito na palavra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tudo teve origem pela palavra que Deus pronunciou. Após criar esse primeiro homem, o Criador os abençoou e disse. É o que a Bíblia nos mostra em Gênesis 1:26. Isso atesta que havia uma comunicação entre Deus e o ser que ele formou do pó da terra. Deus nunca deixou de se dirigir a quem ele ama. Ele é um pai afetuoso, que anseia se achegar aos membros da sua família. A palavra de Deus um dia se fez carne. É isso que nos mostra a palavra de Deus. Antes de prosseguir, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e CFC Salgado Filho. Como empresas de apoio, estão conosco Teva Moda Masculina, Loja Erefinem e Estética Tânia Cortese. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Hebreus, capítulo 1 e o verso 1. Observe que mensagem poderosa. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vemos que Deus sempre falou com o ser humano, de diversas maneiras, de muitas formas. E agora, na nossa era, no nosso tempo, o que Deus mais tem usado para falar é através do seu Filho, Jesus, por intermédio da palavra, das Escrituras Sagradas. Como Deus fala com você? Através do abrir a Bíblia. Essa Bíblia que você tem, quem sabe, na estante, na sala, ou há muito tempo guardada numa gaveta, numa cômoda, que você possa usar esse livro. Porque a Bíblia não contém simplesmente a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, palavra viva, poderosa, soberana e tem poder para transformar a sua vida,
para curar suas enfermidades, porque é o próprio Deus falando com você e com sua família. O Evangelho de João nos ensina que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, podemos perceber que Jesus é o Verbo, a ação efetiva no universo, a palavra de Deus por excelência. Quando observamos as orientações de Deus, vemos que Deus fala através de uma mensagem que todos podem compreender. Jesus é a palavra do amor divino que vem a nós, mesmo quando ela profere um julgamento. Na Bíblia encontramos, de Gênesis ao Apocalipse, muitos testemunhos sobre a pessoa e obra de Jesus. Essas declarações são os pontos mais altos de toda a palavra que procede de Deus, pois visa que o ser humano conheça o seu propósito eterno, o de trazer para si todos que estão distantes dele. No Antigo Testamento, desde Abel até os profetas, encontramos homens e mulheres que morrem na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Essas pessoas creram e compreenderam que elas se realizariam com a vinda do Filho de Deus ao mundo, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Jesus, o sim. É o que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 1 e o verso 20. O imutável pedido de Jesus a todos os seus discípulos continua expresso, como que num grande telão, para todos nós atentarmos no dia de hoje. Vamos lá? João, capítulo 15 e o verso 7, nos diz assim a palavra: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa é uma das muitas razões pela qual nós, individualmente e como igreja em geral, precisamos amar, conhecendo e vivendo a palavra divina. Assim como Jesus precisou abrir a mente dos discípulos em Emaús para que eles entendessem as Escrituras, ele precisou fazer o mesmo com os demais discípulos, pessoas que estavam reunidas quando lhes apareceu após a ressurreição. Hoje, ele quer abrir as nossas mentes para que possamos ouvir e crer de forma mais profunda em toda a palavra. Para que isso ocorra, o estudo, a leitura, o ouvir da palavra requerem de nossa parte uma atitude de oração. Todas as vezes que pensamos em nos aproximarmos de Deus, precisamos ter em mente que a oração é essa chave, esse elo de ligação. A oração bíblica verdadeira não é simplesmente um pensamento, apesar de Deus saber e conhecer todas as nossas intenções e nossos pensamentos. Mas no quesito oração, meu amigo, meu irmão, é o abrir do coração quando palavras saem da nossa boca nos dirigindo a Deus. Se hoje você tem uma grande necessidade, um problema, talvez você precisa muito de um milagre, a cura de uma doença, um trauma que você carrega por muito tempo, somente obedecendo, praticando a palavra. E no momento em que você começa a orar do jeito certo, não fazendo orações decoradas, orações repetitivas, porque a Bíblia condena isso. Leia você mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, ali nós temos orientações de Cristo, como deve ser a oração. Então comece agora mesmo, ao compreender que você é um filho amado, que você é uma pessoa que Deus quer ajudar, e comece a orar. Você precisa usar um caminho, e o caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Então, para você entrar por esse direcionamento correto, você então se dirige ao Deus Pai, em nome de Jesus,
Cristo falou: porque tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei. Então, utilize essa procuração. Utilize essa chave poderosa que é a oração feita através do nome de Jesus. E depois me conta. O resultado com certeza será poderoso. Quando aprendemos pela Bíblia Sagrada, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nunca o Espírito Santo deixa de revelar a verdade eterna aos que estão atentos para ouvi-lo. Talvez alguém se pergunte, ao ouvir essa pregação, qual o propósito da palavra de Deus? Eu quero lhe explicar. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 15, a Bíblia nos mostra um conselho que Paulo enviou ao seu discípulo Timóteo. Ele dizendo: as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação através da fé em Jesus Cristo. Então nós podemos perceber que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para algo. Esta mensagem que estou pregando hoje tem uma grande utilidade, tem um poder agindo o sobrenatural sobre a sua vida, se você crer. Ela é útil para repreender, para muitas coisas que você precisa parar, que você precisa entrar para uma outra direção. Esta palavra é poderosa e útil para corrigir, para educar você, a fim de que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais obediente aos ditames da palavra do Senhor. Todas as vezes que você para ouvir, para participar de um programa como esse, o programa Com Fé é Possível, você vai sendo perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Pedro, em sua carta, ele nos diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meus irmãos, a palavra de Deus é vida. O Espírito é o que vivifica, porque a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Nós vemos que a palavra de Deus produz fé. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que tudo aquilo que é visível veio a existir de coisas que não aparecem. A palavra de Deus nos limpa. Veja o que João, no capítulo 15, e o verso 3 nos diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora mesmo você, ouvindo esta mensagem, a palavra de Deus está agindo para limpar o teu coração, limpar tua mente, trazer a vida abundante, plena luz que você precisa no seu caminho. Pedro escreveu dizendo: como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Que você tenha prazer em aprender através da palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada sempre traz o entendimento correto. Quando lemos aqui em Salmos 119, veja que texto poderoso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que mensagem poderosa! Nós, em meio a tantas trevas, em meio a tantas dificuldades que encontramos, tanto com amigos, com a própria família, e quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando vamos à igreja para ouvir a palavra de Deus, essa luz divina brilha em nosso caminho. E então, com certeza, nós conseguimos ver as coisas que estão nos atrapalhando,
as coisas que estão gerando todo tumulto muitas vezes no nosso dia a dia. A palavra de Deus produz toda a segurança que nós almejamos. Quando vamos para Mateus, no capítulo 7, o verso 24, Jesus Cristo diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você já parou para pensar como você tem edificado a sua vida? Como a sua família foi constituída? Quem sabe esteja tudo errado, tudo atravessado. Sem fé, sem amor, sem esperança. Problemas surgem e quando há necessidade do perdão, ele não acontece. E tudo vai desmoronando, caindo, porque está numa base errada, numa base que está dificultando qualquer melhoria. Creia em Jesus, entregue sua vida para Cristo conduzir. A palavra de Deus nos mostra que há regeneração quando nós confiamos. Fomos regenerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. Meus irmãos, nós não temos dúvida, a palavra de Deus é eterna, ela permanece para sempre. A Bíblia deve ser o nosso alimento espiritual diário. Se nós desejamos ser fortes, vigorosos, precisamos professar a nossa fé com transparência. Precisamos conhecer a vontade de Deus e praticar no nosso dia a dia. Eu quero ser sincero sempre ao transmitir a palavra. Nós estamos nos deparando com dias muito difíceis, onde pessoas dizem ter fé, mas não têm fé nenhuma. As pessoas estão tendo cada vez mais crenças, direcionamentos para coisas erradas e não para Deus. A fé verdadeira vem somente através da palavra de Deus e obedecer os mandamentos do Senhor. Quantas pessoas que dizem ser cristãs, até frequentam às vezes uma igreja, mas quando a gente olha as atitudes, as escolhas dessa pessoa, nós temos a certeza de que a pessoa está iludida. O apóstolo Tiago esclareceu isso. As pessoas, quando elas ouvem a mensagem, a pregação do Evangelho, mas não colocam em prática, elas se esquecem, se iludem e pensam que está tudo bem, mas não está não. Meu amigo, meu irmão, se você quer se aproximar de Deus, se você um dia deseja morar no céu, o céu que a Bíblia Sagrada nos mostra, não é vivendo de qualquer maneira, não é vivendo como você acha que pode ser. De jeito nenhum. Ouve o que o pastor Edgar está falando. Existe um Deus amoroso, te aceita como você é, perdoa tuas fraquezas, falhas, pecados, mas no momento em que você o aceita Cristo como Senhor e Salvador, você entra para uma nova vida, novas atitudes, novo vocabulário, novo posicionamento em relação à fé. Pense rapidamente agora. Quando foi a última vez que você foi à igreja? Ah, pastor, foi agora, semana passada. Muito bem. O que você aprendeu nessa última vez que você esteve na igreja? Se a mensagem que Deus falou não foi poderosa o suficiente para impactar a sua vida e transformar coisas, do que adiantou a sua ida para a igreja? Eu quero lhe convidar a ter uma experiência conosco. Venha estar conosco num dos cultos, quintas às 19h30 e aos domingos 19 horas. Pode ter certeza que Deus falará contigo de uma forma muito profunda, poderosa, marcando sua vida. Nós precisamos crer cada vez mais na palavra de Deus e permitir que esse agir vá transformando a nossa vida para melhor. Para que possamos tomar decisões corretas, devemos ler a Bíblia constantemente. Quando faltar graça para assimilá-la, devemos meditar e orar.
necessitamos dela para que o nosso viver diário seja santo e produtivo, bem como para darmos testemunho da nossa fé aos outros. Se alguém não possui o necessário entendimento do que ela ensina, a própria Escritura diz, Tiago 1,5, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não esqueçamos que a palavra de Deus é como o leite que nutre, para que nós possamos, como crianças recém-nascidas, beber o leite espiritual genuíno, para que possamos crescer. Vemos também na Bíblia que a palavra é como água que limpa. Somos purificados através dessa água, por meio da lavagem pela palavra. A palavra de Deus também é uma espada para as lutas, para as batalhas no dia a dia. Também podemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6. Também encontramos na Bíblia que a palavra de Deus é como o mel. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eu não sei se você gosta de mel, eu gosto muito. Inclusive, muitas vezes eu pego um pedacinho do favo de mel e vou aproveitando. Jesus também gostava muito de mel. E nesse momento, que a palavra de Deus possa ser esse mel para adoçar a sua vida, para trazer a paz que você tanto pede, deseja, porque Deus tem. E finalmente, nós vemos que a palavra do Senhor é como o martelo que esmiuça a penha. O profeta Jeremias escreveu isso lá no capítulo 23, e o verso 29. Sabe para quê? Para justamente poder esmiuçar, desmanchar um coração endurecido, um coração fechado para as coisas de Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Sim, meus irmãos, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Cada um no seu lugar vai compreendendo o quanto Deus está agindo em nossas vidas através da palavra. O poder da palavra de Deus é algo que nós não conseguimos explicar, porque cada um vai tendo a sua experiência. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O poder da palavra de Deus é percebido desde o início de tudo. Muitos anos tinham se passado desde a travessia do Mar Vermelho. O povo de Deus tinha se desviado e estava dominado e oprimido pelos midianitas. Deus ouviu o clamor de Israel e escolheu Gideão para libertá-los. Quando um anjo de Deus falou com Gideão, ele quis se certificar de que Deus realmente realizaria um milagre como costumava fazer ainda lá dos tempos de Moisés. O anjo então se dirigiu a Gideão como poderoso guerreiro, mesmo estando Gideão com medo. Deus demonstrou através de Gideão que ele se agrada de usar o menor, o mais fraco e o comum para executar milagres extraordinários. É importante quando Deus lhe chama para fazer uma obra para ele e quando ouve essa voz, se dispõe a executá-la, tendo a confiança, a certeza que Deus lhe enviou e está com você. Meus irmãos, eu tenho a certeza, a convicção de que nesses mais de 5 anos que estou pregando a palavra de Deus aqui na TV Erechim, estou sendo um instrumento de Deus para libertar pessoas, para curar de doenças, para trazer vida abundante através do Senhor Jesus. Eu quero agradecer você que tem manifestado
Nossa, nos últimos dias, fiquei tão feliz porque foram muitas manifestações. Na rua, no mercado, no posto, em vários lugares aqui da cidade, pessoas demonstrando, dizendo que estão sempre assistindo o programa e que estão sendo abençoadas, que estão sendo nutridas com a palavra de Deus. Muito obrigado pelo carinho. Lembrem sempre de orar por mim, porque continuarei pregando a palavra de Deus, a verdade, para a sua vida. Aprenda através da palavra alguns segredos espirituais para uma grande vitória. Não importa quem ou o que você é, o que importa é quem e o que Deus é. Não importa o que você faz, o que importa é o que Deus pode fazer e já está fazendo por você. Não importa o que você quer, o que importa é o que Deus quer, a sua soberana vontade. E quando os milagres acontecem, você olha para trás e diz com humildade: não foi o que eu fiz, mas o que Deus fez, porque Deus me enviou e está comigo. Meus amigos, quando lemos 1 João, capítulo 4, verso 7, vemos algo muito verdadeiro. Quando a Bíblia nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra de Deus sempre traz luz para o nosso caminho. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, segundo a Bíblia Sagrada. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é um mentiroso. João apresenta várias razões por que devemos amar uns aos outros. Deus é a fonte do amor e nós somos os únicos que podemos amar com um amor verdadeiro. Se amamos, somos nascidos de Deus e conhecemos a Deus, porque o amor puro e verdadeiro vem somente de Deus, através de Cristo. A essência de Deus é o amor. Se somos salvos, estamos em Cristo e a nossa credencial é o amor. Outra razão por que devemos amar é para que possamos ter ousadia no julgamento de Cristo. Se amamos com o amor perfeito, podemos encarar o julgamento com segurança, porque o amor é o cumprimento da lei. O perfeito amor lança fora o medo, um dos grandes problemas nos dias de hoje. Se você tem o perfeito amor de Deus, você lê a Bíblia, vai para a igreja ouvir a pregação do Evangelho, você pode entregar tudo o que você tem, tudo o que você é, para Ele. Se você amar os outros com amor perfeito, você pode dizer: tudo o que tenho é seu. Tenho um compromisso de amor com você. Quando você tem esse sentimento de dar tudo, você não tem nada o que temer ou perder. Sim, meus irmãos, devemos amar uns aos outros, porque não podemos amar a Deus sem amar as pessoas que estão perto de nós. Finalmente, Jesus, nosso Senhor e Mestre, nos ordenou amar uns aos outros, e cabe a nós, cristãos, seguidores de Cristo, obedecermos os seus mandamentos. Se você odeia alguém, carrega mágoa de alguém, rancor, você precisa permitir que a palavra de Deus liberte você. Senão, ir para a igreja, fazer oração, será sim uma verdadeira perda de tempo. O que a palavra nos oferece todos os dias, através da fé em Jesus Cristo, é salvação, vida eterna, vida abundante
e o refrigério perfeito, total, pela paz que excede todas as nossas expectativas. Entregue hoje mesmo a sua vida para Cristo. Confie nele e ele agirá. Amém? Eu agora quero orar com você. Nosso Deus e nosso Pai, Criador, Salvador, muito obrigado por nos amar e perdoar nossos pecados. Eu oro por todas as pessoas que nos acompanham agora, para que haja esse refrigério pela presença do Senhor. Perdoa os pecados, ouve, Senhor, essa pessoa que está agora confessando seus pecados, admitindo todos os erros que cometeu, pensou e praticou. Peço a Deus para que a Tua presença traga muitas respostas, cura de doenças, que o Senhor possa realizar o impossível, aquilo que é extremamente necessário acontecer agora, dentro dessa casa, com essa pessoa. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, todo o medo e toda a aflição. Abençoamos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. Se você deseja contribuir com esse programa, está aqui na tela o QR Code para você poder fazer um Pix, para você fazer uma transferência e abençoar a nossa equipe, nos dar um suporte maior para tudo que é preparado, cada mensagem que é pregada através desse programa. Espero você e sua família num culto, numa reunião na Igreja ao Brasil para Cristo. Estamos bem no centro da cidade, Rua Torres Gonçalves 696, na mesma quadra do Caixeiral. Venha você, traga seus filhos também, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Um abraço e até o próximo programa. Tchau. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.